E aí? Hoje a gente vai mergulhar num artigo científico que de verdade mudou o jogo da inteligência artificial. E o mais legal é que tudo começou com uma pergunta bem simples, mas que levou a uma resposta, uma resposta poderosa que redefiniu o campo da visão computacional. Mas o que, exatamente? Mais complexidade? Mais dados? Não. A aposta da equipe por trás desse trabalho foi em algo que parece até óbvio demais: mais profundidade. Era uma ideia que estava ali, na cara de todo mundo, mas que ninguém ainda tinha testado de um jeito sistemático, sabe? Ok, para a gente entender o tamanho da coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo. Início da década de 2010. O campo da visão computacional tinha a sua grande competição, tipo as Olimpíadas da IA, o ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Era ali, naquele palco, que os melhores sistemas do mundo batiam de frente. E olha, não era uma tarefa fácil não. A gente está falando de mais de 1 milhão de imagens. Para um computador conseguir diferenciar as pequenas nuances entre raças de cachorro ou tipos diferentes de carro era um problema gigantesco. Ganhar essa competição significava basicamente ter o melhor sistema de visão de IA do planeta. Ponto. E esse aqui era o número a ser batido. Em 2013, o melhor sistema do mundo tinha uma taxa de erro de 11,7%. O que isso quer dizer? Que em quase 12% das vezes a resposta certa não estava nem entre os 5 primeiros palpites do computador. Então qualquer melhora nesse número já seria um avanço e tanto. E aqui que a história fica interessante. Enquanto a maioria das equipes estava tentando criar arquiteturas super complexas, cheias de truques, uma equipe da Universidade de Oxford, o Visual Geometry Group, ou VGG, resolveu remar contra a maré. Eles decidiram focar em uma única coisa: a profundidade da rede neural. E a ideia deles era de uma simplicidade genial, como a gente vê aqui. De um lado, a abordagem padrão da época: usar filtros grandes, de 7x7, para a rede conseguir ver uma área grande da imagem de uma vez. Do outro lado, a proposta da VGG: fazer o exato oposto, usar só os menores filtros possíveis, de 3x3, e simplesmente empilhar um em cima do outro. A intuição era que essa pilha de filtros pequenos poderia aprender a mesma coisa que um filtro grande, só que de um jeito muito mais inteligente e eficiente. E aqui está a grande sacada. Isso trazia duas vantagens enormes. Primeiro, a rede ganhava mais poder de decisão. Pensa assim: cada camada de filtro é uma chance da rede decidir o que ela está vendo. Com 3 filtros pequenos empilhados, ela tem 3 chances de refinar essa decisão, em vez de uma só com o filtro grande. Ela fica mais crítica, mais discriminativa. Segundo, e essa parte é meio contraintuitiva, era muito mais eficiente. O filtro grande de 7x7 é pesado computacionalmente. Uma pilha de 3 filtros 3x3, que enxerga a mesma área, acaba usando muito menos parâmetros. Na verdade, 81% a menos. Menos parâmetros quer dizer uma rede mais leve e bem mais rápida para treinar. Então, para provar a hipótese, eles fizeram o que a boa ciência manda: montaram um experimento super controlado. Criaram uma família de redes neurais, a arquitetura base era sempre a mesma, igualzinha. A única coisa que eles mudavam era o número de camadas. Eles iam adicionando mais e mais bloquinhos de 3x3 para ver no que dava. E essa tabela aqui ilustra um experimento de um jeito brilhante. Olha só que legal. Eles começaram com a configuração A, com 11 camadas. E aí foram sistematicamente adicionando mais profundidade. Passaram para B, com 13, depois para D, com 16, até chegar na configuração E, com impressionantes 19 camadas. O teste era muito claro. Será que ir cada vez mais fundo realmente melhora o desempenho? Bom, e esse era o momento da verdade. Depois de semanas treinando essas redes em várias máquinas potentes, a pergunta que não queria calar era: essa aposta toda na simplicidade e na profundidade, valeu a pena? A resposta foi um sim gigantesco. O resultado foi simplesmente espetacular. A VGGNet conseguiu uma taxa de erro de só 6,8%. Lembra dos 11,7% do ano anterior? Eles não só bateram o recorde, eles pulverizaram. É uma redução de quase 42% no erro só por fazer a rede mais profunda com bloquinhos simples. E claro que esses resultados se traduziram em sucesso na competição oficial. Eles levaram o primeiro lugar na tarefa de localização de objetos e ficaram num disputadíssimo segundo lugar na tarefa principal de classificação, perdendo por muito pouco. A VGGNet tinha chegado para ficar. Não tinha mais volta. Então, o ponto central, como os próprios autores concluem no artigo, era esse: a profundidade não era só mais um fator, era um componente fundamental para o desempenho. Eles provaram, de uma vez por todas, que no mundo da visão de IA, ir mais fundo era o caminho certo.
E o impacto desse trabalho vai muito, mas muito além de uma competição. Ele estabeleceu um novo paradigma, um novo jeito de projetar redes neurais que influenciou praticamente tudo que veio depois. Basicamente, VGGNet virou sinônimo de uma arquitetura limpa, elegante e, o mais importante, surpreendentemente poderosa. A simplicidade dela fez com que fosse super popular e muito fácil de adaptar para outras tarefas. O legado é imenso. A VGGNet provou que profundidade era a chave. Ela deu um mapa, um modelo que inspirou as arquiteturas que vieram depois, como a famosa ResNet. E um ponto crucial, os modelos pré-treinados foram liberados para todo mundo, permitindo que pesquisadores do mundo inteiro usassem eles como base para projetos novos em áreas como carros autônomos, diagnóstico médico por imagem. Foi um verdadeiro catalisador para a inovação. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história da VGGNet mostra que, às vezes, as maiores revoluções não vêm de ideias super complicadas, mas da coragem de testar uma hipótese simples de um jeito rigoroso. E fica a pergunta no ar: qual será o próximo grande avanço que está aí bem na nossa frente, só esperando por alguém para fazer a pergunta certa?